Já achou aí? Pega lá então, vamos partilhando. A Lumen Gentium é a constituição dogmática do Concílio Ecumênico Vaticano II sobre a Igreja, Papa Paulo VI. Estamos no número 11, é o segundo parágrafo do número 11. Ontem nós vimos o número 11, né? O primeiro parágrafo, agora o segundo. Diz assim então: aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia de Deus o perdão da ofensa que lhe fizeram e, ao mesmo tempo, reconciliam-se com a Igreja que feriram pelo pecado. Olha só, gente, estamos falando aqui sobre esse exercício do sacerdócio comum, na vivência dos sacramentos. Então, ao se aproximar do sacramento da misericórdia ou da penitência, as pessoas obtêm essa misericórdia, o perdão de suas ofensas e, ao mesmo tempo, diz o Papa, uma bonita recordação, se reconciliam com a Igreja, porque o pecado fere também o corpo da Igreja. Quando eu peco, não sou só eu que peco, eu peco e vou ferir o corpo da Igreja, porque eu sou membro da Igreja, membro deste corpo de Cristo, a qual, diz o Papa, procura levá-los à conversão pela caridade, pelo exemplo e pela oração. Qual é o caminho, então, que a Igreja nos propõe? O caminho da conversão. Mas nem sempre vivemos esta conversão, vivendo a caridade, vivendo a oração, para mudarmos a nossa mentalidade e a nossa vida. Pela santa unção dos enfermos e a oração dos sacerdotes, olha, 2 sacramentos aqui. Toda a Igreja encomenda os doentes ao Senhor, que sofreu e foi glorificado, para que Ele os alivie e salve. Olha que bonito isso. Quando o padre reza aos enfermos, no sacramento que se chama unção dos enfermos e não extrema-unção. Não é extrema-unção, é unção dos enfermos. Na unção dos enfermos, não é só o sacerdote que reza, é toda a Igreja que reza junto. Por quê? Porque vivemos no mesmo corpo, vivemos esta unidade. O Papa ainda nos recorda assim, que encomenda aos doentes, a Igreja encomenda os doentes ao Senhor, que sofreu e foi glorificado, para que os alivie e salve. E exorta-os a unirem-se livremente à paixão e morte de Cristo. Somos convidados a livremente nos unirmos à paixão e morte de Cristo e a também contribuirmos assim para o bem do povo de Deus nesta contribuição. Por sua vez, diz ainda o Papa, os fiéis que chegam a receber as sagradas ordens ficam, em nome de Cristo, destinados a apacentar a Igreja, somos pastores, com a palavra e também com a graça de Deus. Este é um ministério sacerdotal, diz aqui as sagradas ordens, são 3, a ordem é um sacramento em 3 graus, né? O sacramento a ordem no grau do diaconato, presbiterato e episcopado, né? São esses 3 graus, diácono, padres e também bispos. Vamos fazer também o parágrafo seguinte, porque nós queremos terminar esse número 11, porque depois nós vamos voltar só no ano que vem, lá em 2022, para continuarmos, né? Então vamos lá. Finalmente, os esposos cristãos, pela virtude do sacramento do matrimônio, que faz com que eles sejam símbolo do mistério da unidade e do amor fecundo entre Cristo e a Igreja, e do mesmo modo do mesmo mistério participem, ajudam-se mutuamente a conseguir a santidade na vida conjugal e na aceitação e educação dos filhos. Olha só, o matrimônio é um sacramento então que torna visível e simboliza esta unidade da própria Igreja com o Cristo, e também onde um ajuda o outro a seguir para o céu. Esposo e esposa ajudam o outro, são escadas, um para o céu, ajudar o outro a ir para o céu, na aceitação dos filhos, diz aqui, também, e gozam para isso no estado e na função que lhes são próprios de um dom característico dentro do povo de Deus. Ser casado é diferente de ser sacerdote, então é outro carisma, é outro dom. É realmente desta união, diz o Papa, que procede a família, na qual, para a sociedade humana, nascem os novos cidadãos.
os quais, pela graça do Espírito Santo e para perpetuarem através dos séculos o povo de Deus, pelo batismo se tornam filhos de Deus. Então, quando a família ela nasce no matrimônio, os pais, então, o casal se reproduz, nasce ali um cidadão, mas também vai nascer um filho de Deus por meio do batismo. É necessário, ainda diz o Papa, que nesta, que bem pode chamar-se igreja doméstica, os pais sejam para os filhos, por meio da palavra e do exemplo, os primeiros arautos da fé e fomentem a vocação própria de cada um, com especial cuidado e vocação sagrada. Falamos muito disso durante este ano de 2021, né? Muitas vezes porque nós acompanhamos durante praticamente todo o ano, né? A Amoris Laetitia, que era o documento do Papa Francisco, uma exortação apostólica pós-sinodal, que falava justamente sobre o amor na família, a alegria e o amor da família. Então, a igreja doméstica. E aí os pais, o que vai acontecer? Vão ser, por meio da palavra e do exemplo, os primeiros a evangelizarem e a cuidarem dos seus filhos. Para encerrar esse número 11, último parágrafo, disposto de meios tão numerosos e eficazes, todos os cristãos, qualquer que seja a sua condição ou estado, são chamados pelo Senhor a procurarem, cada um por seu caminho, a perfeição daquela santidade pela qual é perfeito o próprio Pai Celeste. E aí nós encerramos este número 11, lembrando do sacerdócio comum dos fiéis, e que não importa qual é a sua condição, o seu estado de vida. Qual é o seu estado de vida? Qual é a condição que você está hoje? Todos são chamados pelo Senhor a procurar, a viver neste caminho, buscando essa perfeição daquela santidade, uma participação nessa santidade que vem do céu, que vem do nosso Senhor.